Olá, pessoal! Hoje vamos começar o capítulo 5, Conforto Cognitivo. Quem está acompanhando pelo livro é a página 78. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Sempre que você está consciente, e talvez até quando não está, múltiplos cálculos ocorrem em seu cérebro, o que sustenta e atualiza respostas correntes e algumas questões chaves. Há alguma coisa nova ocorrendo? Há alguma ameaça? As coisas estão correndo bem? Devo redirecionar minha atenção? É preciso mais esforço para essa tarefa? Você pode pensar numa cabine de avião com uma série de mostradores que indicam os valores atualizados para cada uma dessas variáveis essenciais. As avaliações são efetuadas automaticamente pelo Sistema 1 e uma de suas funções é determinar se esforço extra é exigido do Sistema 2. Um dos mostradores mede o conforto cognitivo, e sua variação se dá entre relaxado e tenso. Relaxado é um sinal de que as coisas estão indo bem, sem ameaças, sem grandes novidades, nenhuma necessidade de redirecionar a atenção ou de mobilizar esforços. Tenso indica a existência de algum problema, que vai exigir mobilização ampliada do sistema 2. Inversamente, você experimenta tensão cognitiva. E a tensão cognitiva é afetada tanto pelo nível atual de esforço, como pela presença de demandas não cumpridas. O surpreendente é que um único mostrador de conforto cognitivo está conectado com uma ampla rede de inputs e outputs diversos. Na figura 5, na página 79, conta essa história. Quem estiver acompanhando com o livro vai conseguir visualizar causas e consequências do conforto cognitivo. Vou ler mais um parágrafo, depois a gente chega lá. A figura sugere que uma frase impressa numa tipologia legível, ou que foi repetida, ou que foi evocada, será processada fluentemente com facilidade cognitiva. Escutar alguém falando quando você está de bom humor, ou mesmo quando está com um lápis preso transversalmente em sua boca para fazê-lo sorrir, também induz conforto cognitivo. Por outro lado, você sente desconforto cognitivo quando lê instruções em uma fonte ruim ou em cores fracas, ou em linguagem complicada, ou quando está de mau humor, ou mesmo quando franze o rosto. Aí aqui na imagem ele aparenta assim. Do lado esquerdo, uma caixinha, 4 caixinhas com palavras, no meio a palavra conforto e do outro lado 4 caixinhas com a sensação. Então ele fala aqui, ó, experiência repetida. Aí ele tem uma seta que indica conforto, sensação de familiar. Exibição nítida, conforto, sensação de verdadeiro. Ideia evocada, conforto, sensação de bom. Bom humor, conforto, sensação de facilidade. Então ele fala assim que a sua experiência, né, o modo que você está, sua causa, ele vai gerar um conforto para você cognitivo. Então ele vai te trazer as sensações. Isso é um parênteses meu aqui, tá, pessoal? Só um adendo, uma observação que eu fiz referente a essa figura. Agora, continuando no próximo parágrafo, ele fala assim: as várias causas do conforto ou tensão guardam efeitos intercambiáveis quando você se encontra em um estado de conforto cognitivo. Provavelmente está de bom humor, gosta do que vê, acredita no que ouve, confia em suas intuições e sente que a presente situação é confortavelmente familiar. Também apresenta maior propensão a ser relativamente casual e superficial nas coisas que pensa. Quando você se sente tenso, tem maior probabilidade de se mostrar vigilante e desconfiado. Investir mais esforço no que está fazendo e sentir-se menos confortável e cometer menos erros, mas também fica menos intuitivo e menos criativo do que o normal. Aqui o próximo parágrafo ele fala do tema ilusões de lembrança. A palavra ilusão traz à mente ilusões visuais, porque estamos todos familiarizados com imagens que enganam. Mas a visão não é o único domínio das ilusões. A memória também é suscetível a elas, assim como o pensamento de um modo mais geral.
David Steinbill, Mônica Bigousti, Shana Tirana, acabei de inventar esses nomes. Se você encontrar qualquer um deles nos próximos minutos, provavelmente se lembrará de onde os viu. Você sabe e saberá por algum tempo que esses não são nomes de celebridades menores, mas suponha que daqui a poucos dias alguém lhe mostre uma comprida lista de nomes, incluindo algumas celebridades menores, e nomes novos, entre aspas, né? De pessoas de quem nunca ouviu falar. Sua tarefa será checar cada nome de uma celebridade na lista. Há uma substancial probabilidade de que você venha a identificar David Steinbill como uma pessoa muito conhecida, embora você não saberá, é claro, se viu o nome dele em um contexto de filme, esportes ou política. O psicólogo Larry Jacobi, que foi o primeiro a demonstrar essa ilusão de memória em seu laboratório, intitulou seu artigo com o nome Ficando Famoso da Noite para o Dia. Como isso acontece? Comece por se perguntar como você sabe se alguém é famoso ou não é. Em alguns casos de pessoas verdadeiramente famosas ou de celebridades numa área que você acompanha. Você detém um arquivo mental rico em informações sobre uma pessoa. Pense em Albert Einstein, Bono, Hillary Clinton, mas você não terá nenhum arquivo de informação sobre David Steinbill. Se deparar com o seu nome dentro de alguns dias, tudo que terá vai ser uma sensação de familiaridade. Você já viu esse nome em algum lugar? Jacobi expressou o problema da maneira apropriada. A experiência de familiaridade tem uma qualidade simples, mas poderosa de preteridade, que parece indicar que ela é um reflexo direto de uma experiência anterior. Essa qualidade de preteridade é uma ilusão. A verdade é, como Jacobi e muitos seguidores demonstraram, que o nome David Steinbill vai lhe parecer familiar quando você ouvir, porque você o verá mais claramente. Palavras que você já viu antes tornam-se mais fáceis de ver outra vez. Você pode identificá-las melhor do que outras palavras quando são mostradas muito brevemente, ou mascaradas por um ruído, e você será mais rápido, em alguns centésimos de segundos, para as ler do que se lesse outras palavras. Em resumo, você experimenta maior conforto cognitivo ao perceber uma palavra que já viu antes, e é a sensação de conforto que lhe dá a impressão de familiaridade. A figura 5 também sugere um modo de testar isso. Escolha uma palavra completamente nova, deixe-a fácil de ver e será mais provável ela ter a qualidade de preteridade. De fato, uma palavra nova tem maior probabilidade de ser reconhecida como familiar se for inconscientemente evocada, sendo mostrada durante alguns milésimos pouco antes do teste, ou se for mostrada em contraste mais claro do que algumas outras palavras na lista. A ligação também opera em outra direção. Imagine que lhe é mostrada uma lista de palavras que está mais ou menos desfocada. Algumas dessas palavras estão seriamente borradas, outras pouco menos, e a sua tarefa é identificar as palavras que são mostradas mais claramente. Uma palavra que você viu recentemente vai parecer mais clara do que palavras não familiares. Como indica na figura 5, os vários modos de induzir conforto cognitivo ou tensão cognitiva são intercambiáveis. Pode ser que você não saiba precisamente o que é isso, que torna as coisas cognitivamente confortáveis ou tensas. É assim que ocorre a ilusão de familiaridade. Agora vamos abordar a ilusão de veracidade. Nova York é uma grande cidade nos Estados Unidos. A lua gira em torno da Terra, uma galinha tem 4 patas. Em todos esses casos, você relembrou rapidamente uma boa dose de informação associada, quase toda ela, apontando numa direção ou em outra. Você soube logo depois de ler as 3 frases que 2 primeiras afirmações são verdadeiras e que a última é falsa. Observe, porém, que a afirmação uma galinha contém 3 patas é mais obviamente falsa do que uma galinha tem 4 patas. Seu maquinário associativo retarda o julgamento da última sentença, recuperando o fato de que muitos animais possuem 4 patas. E talvez até de que supermercados muitas vezes vendem pés de galinhas em pacote de 4.
O sistema 2 esteve envolvido em peneirar essa informação, talvez levantando o problema de que a questão sobre Nova York era fácil demais ou checando o significado de gira. Pense na última vez em que você fez a prova teórica para a carteira de motorista. É verdade que você precisa de uma carteira especial para dirigir um veículo que pesa mais de 3 toneladas? Talvez você tenha estudado a sério e consiga lembrar o lado da página onde estava a resposta, bem como a lógica por trás dela. Certamente não foi assim que passei nas provas quando mudei de estado. Minha prática era ler o livrinho de leis rapidamente uma vez e esperar pelo melhor. Eu sabia parte das respostas graças à experiência de motorista de longa data, mas havia perguntas em que nenhuma boa resposta me vinha à mente, onde a única coisa a me pautar era o conforto cognitivo. Se a resposta me parecesse familiar, eu presumia que provavelmente era verdadeira. Se parecia nova ou improvavelmente exagerada, eu a rejeitava. A impressão de familiaridade é produzida pelo sistema 1, e o sistema 2 se apoia nessa impressão para um julgamento verdadeiro/falso. A lição da figura 5 é de que ilusões previsíveis inevitavelmente ocorrem se um julgamento está baseado numa impressão de conforto ou tensão cognitiva. Qualquer coisa que torne mais fácil para a máquina associativa funcionar com suavidade também vai predispor crenças. Um jeito confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade. Instituições autoritárias e marqueteiros sempre souberam desse fato, mas foram os psicólogos que descobriram que você não precisa repetir a afirmação inteira de um fato ou ideia para lhe dar uma aparência de verdade. Pessoas que foram repetidamente expostas à frase "a temperatura corporal de uma galinha" mostraram-se mais predispostas a aceitar como verdadeira a afirmação de que a temperatura corporal de uma galinha é 62, ou qualquer outro número arbitrário. A familiaridade com uma única frase na afirmação foi suficiente para fazer a afirmação toda parecer familiar, e desse modo verdadeira. Se você não consegue se lembrar da origem de uma afirmação e não tem nenhuma maneira de relacioná-la com outras coisas que sabe, não lhe resta outra opção a não ser se deixar levar pela sensação de conforto cognitivo. Agora vamos falar, próximo texto, como redigir uma mensagem persuasiva. Suponha que você deva escrever uma mensagem em que deseja que os receptores acreditem. Claro, sua mensagem será verdadeira, mas isso não é necessariamente suficiente para que as pessoas acreditem que ela é verdadeira. É perfeitamente legítimo que você recrute o conforto cognitivo para operar em seu favor, e estudos de ilusões de veracidade fornecem sugestões específicas que podem ajudá-lo a atingir esse objetivo. O princípio geral é de que qualquer coisa que você possa fazer para reduzir a tensão cognitiva vai ajudar. De modo que a primeira coisa é maximizar a legibilidade. Compare essas duas afirmações. Frase 1. Adolf Hitler nasceu em 1892. Frase 2. Adolf Hitler nasceu em 1887. Ambas são falsas. Hitler nasceu em 1889. Mas experimentos têm mostrado que há maior probabilidade de acreditarmos na primeira. Mas um conselho: se sua mensagem vai ser impressa, use papel de alta qualidade para maximizar o contraste entre as letras e o fundo. Se você vai usar uma cor, há maior probabilidade de que acreditem em você se seu texto for impresso em vermelho ou azul brilhantes, do que em tons medianos de verde, amarelo ou azul claro. Se deseja ser aceito como digno de crédito e inteligente, não use linguagem complicada, onde uma linguagem simples daria conta do recado. Meu colega de Princeton, Danny Oppenheim, eu acho que é assim que se fala o nome dele, ok? Refutou um mito predominante entre alunos acerca do vocabulário que os professores julgam mais impressionante. Em um artigo intitulado Consequências do vernáculo erudito utilizado a despeito da necessidade, problemas com um uso desnecessário de palavras longas. Ele mostrou expressar ideias familiares com linguagem pretensiosa
é tomado como sinal de baixa inteligência e pouca credibilidade. Além de tornar sua mensagem simples, tente torná-la memorável. Ponha suas ideias em versos se for capaz, haverá uma probabilidade de que sejam aceitas como verdadeiras. Participantes em um experimento muito citado leram dezenas de aforismos pouco familiares, como, por exemplo, os aforismos foram julgados como mais perspicazes quando rimavam do que no outro caso. Finalmente, se você cita uma fonte, escolha uma com um nome que seja fácil de pronunciar. Os participantes de um experimento deveriam avaliar as perspectivas de empresas turcas fictícias, com base em relatórios de 2 firmas de corretagem. Para cada fundo de ações, um dos relatórios vinha de um nome bem de fácil pronúncia, por exemplo, Artan, e o outro relatório vinha de uma firma com um nome infeliz, por exemplo, Taha Hut. Os relatórios às vezes discordavam. O melhor procedimento para os observadores teria sido uma média entre os 2 relatórios, mas não foi isso que fizeram. Deram muito mais peso ao relatório de Artan do que ao relatório de Taha Hut. Não esqueça que o sistema 2 é preguiçoso e que o sistema mental é aversivo. Se possível, os receptores de sua mensagem querem ficar longe de qualquer coisa que os lembre do esforço, incluindo uma fonte com um nome complicado. Todos esses conselhos são muito bons, mas não devemos nos deixar levar. Papel de alta qualidade, cores brilhantes, rimas e linguagem simples não serão de grande ajuda se a sua mensagem obviamente não fizer sentido, ou se ela contradiz fatos que seu público sabe serem verdadeiros. Os psicólogos que fazem esses experimentos não acreditam que as pessoas são estúpidas ou infinitamente crédulas. O que os psicólogos realmente acreditam é que todos nós vivemos grandes partes de nossa vida guiados pelas impressões do sistema 1, e muitas vezes não sabemos a origem dessas impressões. Como você sabe que uma afirmação é verdadeira? Se ela está ligada fortemente por lógica ou associação a outras crenças ou preferências que você possui, ou vem de uma fonte em quem você confia e de que gosta, você vai ter uma sensação de conforto cognitivo. O problema é que pode haver outras causas para a sua sensação de conforto, incluindo a qualidade de tipologia e o ritmo atraente da prosa. E não existe um jeito simples de você rastrear as sensações até a fonte. Essa é a mensagem da figura 5. A sensação de conforto ou tensão tem múltiplas causas e é difícil separá-las. Difícil, mas não impossível. As pessoas podem superar alguns dos fatores superficiais que produzem ilusões de veracidade, quando fortemente motivadas a fazer assim. Na maioria das ocasiões, assim como o preguiçoso sistema 2, adotará as sugestões do sistema 1 e seguirá em frente.